Boa noite, queridos. Eu não sei quem lembra da última pregação que nós tivemos no Evangelho de João, mas foi em dezembro de 2021. Nós paramos ali, aí nós fomos para Romanos, tivemos um tempo em Romanos, depois fomos para Samuel, e do ano passado nós terminamos primeiro Samuel. E na nossa igreja, tem vários visitantes conosco hoje aqui, nós temos o costume de pregar todos os livros da Bíblia. Nós começamos o primeiro capítulo e vamos até o final, com alguns intervalos, como aconteceu em Romanos e João também. Mas, hoje, então, nós estamos voltando para o Evangelho de João. Nós fomos até o capítulo 12, quando o evangelista, o apóstolo João, então, descreveu ali os 7 milagres, confirmando que o Senhor Jesus Cristo era o Deus encarnado. E agora, a partir do capítulo 13, é o último dia dele aqui com os seus discípulos, a última noite em que ele esteve junto com os seus discípulos antes do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, nós vamos abrir o texto bíblico para o Evangelho de João, capítulo 13. Deixa aberto ali, nós vamos ler esse texto daqui a alguns instantes. Eu não sei quantos já passaram por algumas despedidas, mas as despedidas nem sempre são agradáveis, nem sempre são gostosas. E esta narrativa, a partir do capítulo 13 de João, nós temos a despedida de Jesus dos seus discípulos. Mas as despedidas, quando elas também são direcionadas pela vontade de Deus, elas contribuem para o bem também daqueles que estão envolvidos nisso. E foi o que aconteceu aqui, a gente vai ver nesse texto hoje. Os capítulos 13 ao 17, então, ele narra a última noite que Jesus passou com os seus discípulos. Dentro de algumas horas, ele estaria sendo preso, julgado, condenado, entregue para ser morto ali na cruz. E tudo isso estava dentro do plano de Deus. E Jesus usou, então, aquela ocasião da festa da Páscoa judaica para ensinar ali, junto com os seus discípulos, revelar o plano de Deus, o plano maior de Deus, e que eles também ainda não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo. E esse plano que foi estabelecido antes da fundação do mundo. De maneira, então, muito didática, Jesus vai nos mostrar hoje, para os seus discípulos, para os seus apóstolos, o seu grande amor, a sua humildade, vai confrontar o pecado, e isso ele vai ensinar àqueles homens. No texto de hoje, então, nós vamos ver que nós devemos amar da mesma forma que Jesus amou. Nós devemos ser humildes como Jesus foi e confrontar o pecado sempre que ele se manifestar. Porque, conforme a grande verdade que eu coloquei para o nosso texto hoje, é que não basta conhecer a verdade, é preciso praticá-la. E vamos ler o texto do Evangelho de João, capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe disse: Senhor, não somente os pés, mas também a mão e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está tudo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: Nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora,
Se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês também façam. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo: quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um de seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a este para que perguntasse a Jesus a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu, porque Jesus tinha dito isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensavam que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa. Ou então, que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas saiu logo e era noite. O apóstolo João ele escreveu esse evangelho de Jesus Cristo aproximadamente 60 anos depois que esses acontecimentos tinham se passado. E diferente dos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ele não narra a instituição da ceia do Senhor. O foco dele, o interesse dele maior era em narrar esse momento íntimo que Jesus teve com os seus 12 discípulos, num jantar especial antes da festa da Páscoa, conforme o versículo 1 nos fala, e o versículo 28 do capítulo 18 também. Esse versículo 1 aqui, ele serve de introdução aos capítulos 13 a 17, e aponta para a concordância que há entre a festa da Páscoa e a hora de Jesus. Diz: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. E essas duas referências acontecem durante todo o livro. A festa da Páscoa é descrita lá no capítulo 2, versículo 13, capítulo 6, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 18 e capítulo 19. Então, há essa festa dos judeus, a festa da libertação deles da escravidão do Egito. Quando, então, o cordeiro foi morto, o sangue foi colocado nas portas das casas dos judeus, e aonde a casa tinha aquele sangue, então, nas suas portas, o Senhor não matava o primogênito daquela família. No Egito, todos os primogênitos morreram, desde os animais até dos homens, até do faraó. E Deus libertou o povo de Israel dali. A hora de Jesus vai falar sobre isso também no capítulo 2, no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 12. Ele vai fazer referência que a hora dele ainda não era chegada e vai citar isso várias vezes. A hora de Jesus é aquele momento em que ele, como o Cordeiro de Deus, aquele a quem as sombras do Antigo Testamento apontavam, ele seria morto para trazer libertação do pecado àqueles que se arrependem e creem nele como Senhor e Salvador, com base na nova aliança que Deus prometeu ao seu povo em Jeremias 31. O relato, então, que João faz do ato de lavar os pés dos discípulos é, de certa forma, uma antecipação desse ato da Páscoa feito por Jesus como Cordeiro de Deus, que veio, se humilhou como servo do Senhor, servindo ao seu povo, dando a sua vida, entregando a sua vida para reconciliar esse homem perdido nos seus pecados, afastado de Deus, para junto de Deus, novamente, para a comunhão com Deus. É o que C.S. Lewis disse, numa frase dele: o Filho de Deus se fez homem para que o homem se tornasse filho de Deus.
Por isso que nós lemos nesse texto que Jesus, ele tendo amado os seus que estavam no mundo, ele os amou até o fim. Jesus, ele não se cansou dos seus discípulos, apesar das dificuldades, e nesse texto a gente vai ver aqui algumas dificuldades que eles tinham de entendimento, de ter alguém que estaria o traindo. Jesus não se irritou com eles, Jesus não os condenou, Jesus não se cansou de estar com eles, pelo contrário, ele os amou, e diz o texto que ele os amou até o fim. E o amor do Senhor é um amor duradouro, é um amor permanente, é um amor eterno, é um amor de entrega, bem diferente do amor que o mundo ensina, de que o mundo fala. Um amor efêmero, um amor vacilante, um amor frágil, um amor centrado em si mesmo, nas suas vontades, nos seus desejos. O amor de Jesus é aquele amor que entrega, e que ele pede que nós também tenhamos esse mesmo amor. Jesus sabia que a sua vida era de entrega por aqueles a quem o Pai tinha lhe dado. E ele então está deixando esse exemplo para que nós também amemos uns aos outros como ele tem nos amado. E esse mesmo amor continua sendo demonstrado a cada um de nós que ainda estamos no mundo. Ele vai falar no capítulo 17, a gente vai ler esses textos nas próximas pregações, ele está orando ao Senhor ali, ao Deus Pai, e ele pede que Deus guarde aqueles que estão no mundo, né? Eles não são mais do mundo, mas guarde eles do mal enquanto eles estão aqui. Nós somos esses também, que cremos em Cristo Jesus, nós não somos mais deste mundo, mas ainda estamos aqui na nossa caminhada. Riley, ele comenta o seguinte: o amor de Jesus para com os pecadores é a própria essência do Evangelho. Ele nos amou e se preocupou conosco antes mesmo de o conhecermos, e nos amou a ponto de vir ao mundo para nos salvar, assumir a natureza humana, levar sobre si nossos pecados e morrer em nosso favor na cruz. Tudo isso é realmente maravilhoso. O intenso egoísmo da raça humana não pode compreender plenamente esse amor e essa verdade. Essa é a verdade que os cristãos devem, então, proclamar. Esse amor de Jesus Cristo, o amor de entrega, não o amor de receber, de querer e de ter tudo para si. Em João 15, também, Jesus orando, ele fala para os discípulos: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. Jesus está preparando os seus discípulos. Ele sabe que eles não vão entender muito, vai ser difícil algumas coisas para eles. E ele está, então, numa preparação do coração deles para tudo que eles ainda presenciariam. O maravilhoso amor de Jesus para conosco é maravilhoso porque ele nos amou quando ainda éramos inimigos dele. Romanos 5 vai nos falar isso. Quando nós éramos inimigos do Senhor, ele nos amou. E isso torna esse amor maravilhoso, porque nós não fizemos nada para merecer. Ele nos amou porque o Pai nos escolheu. Observe que Jesus sabia de tudo que estava acontecendo, tudo que estava preparado para ele, e nem a presença do diabo naquela noite ali impediu que ele seguisse os planos que o Pai tinha determinado. Versículo 2 diz: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, e no versículo 27, depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Satanás achava que, matando Jesus Cristo, ele estaria sendo derrotado. Jesus estaria sendo derrotado na morte. Mas, na verdade, a fraqueza de Deus é muito mais forte que a nossa força. E o diabo aqui, ele se enganou tremendamente, assim como os discípulos também estavam enganados. A morte de Jesus Cristo foi a vitória maior que ele obteve sobre Satanás, sobre a morte, sobre o pecado. Jesus precisava morrer para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. E Jesus sabia que a sua hora havia chegado. Versículo 1 diz isso. E Jesus foi a única pessoa que nasceu neste mundo sabendo o dia que ele morreria, e sabendo a forma como ele morreria, e por que ele morreria. Nós estamos aqui numa caminhada, nós não sabemos o dia que morreremos. Sabemos que vamos morrer por causa do pecado, nós todos morremos. Mas Jesus, ele sabia disso. Agora, como nós vivemos diante dessa verdade de que nós não sabemos o nosso dia, quando nós vamos morrer, quando estaremos diante do Senhor na presença dele, como nós temos vivido então hoje, nosso dia a dia, como você tem vivido, como você tem respondido a isso, a essa verdade. Jesus sabia quem era o traidor. Judas caminhou com ele durante 3 anos, o próprio Jesus o escolheu para estar ali. E não foi também uma fraqueza de Jesus ter escolhido Judas.
Jesus o escolheu porque fazia parte do plano de Deus. O texto aqui, nós vamos ler daqui a pouco, Jesus cita esse salmo, de que um dos seus amigos, aquele que comia com ele, iria fazer isso. Então, estava dentro do plano de Deus isso, Jesus sabia que isso iria acontecer. Mas Judas, ele não fazia parte do grupo. Ele estava no grupo, mas ele não fazia parte do grupo. No capítulo 12, quando nós ouvimos e lemos, e foi pregado aqui sobre aquele jantar que teve, uma semana antes, alguns dias antes dessa ocasião, em que Maria, lá em Betânia, quebrou um frasco de perfume e ungiu os pés de Jesus, Judas ficou indignado, porque aquele perfume valia o salário de 1 ano de um trabalhador. E Judas ficou indignado com aquilo, e o texto, você comprando alguns outros textos de outros evangelhos, você percebe que ele saiu daquele jantar e foi conversar com os líderes religiosos judaicos para entregar Jesus e combinar o preço que seria dado. Ele achou caro, ele achou absurdo quebrar um frasco de 300, de um valor de 1 ano de salário, né? Mas ele não se preocupou em vender o seu amigo, o seu mestre, por o preço de um escravo. E o que a gente vê também hoje, essa confusão, essas trocas de valores, né? Animais são mais valorizados que pessoas. Preservação de animais, preservação de natureza, mas o ser humano descartável. Judas tinha esse coração como muita gente tem hoje. O ser humano não vale nada, mas o dinheiro vale muito, né? As coisas valem demais. E é um desperdício gastar dessa forma. Jesus sabia também que todas as coisas tinham sido dadas a ele, o versículo 3 mostra isso. Ele sabia que o Pai lhe tinha dado tudo, Jesus possuía tudo, e mesmo na sua humilhação, e não porque ele era pobre, porque ele era rico, mas ele se fez pobre por causa de nós, o texto de 2 Coríntios vai nos falar isso. Jesus, sendo o Senhor soberano sobre tudo, ele se fez servo, se fez um escravo, para que pudesse estar junto de nós, nos trazer de novo para perto de Deus. Jesus sabia que ele tinha recebido tudo do Pai. E quantas vezes nós achamos que temos o controle das coisas, como nós achamos que nós conseguimos dominar, que nós conseguimos fazer, porque nós temos o controle disso tudo. Jesus é a única pessoa que tinha esse controle e recebeu tudo das mãos do seu Pai também. Sabendo disso tudo e tendo o controle de tudo, talvez alguém possa pensar, mas por que Jesus então não derrotou o Satanás ali naquela hora? Por que ele já não manifestou a sua ira, né, sobre Judas e já eliminou ele ali? Em vez disso, o que Jesus sabia, ele sabia de tudo isso. E tudo que ele sabia determinou o que ele fez. Versículos 4 e 5 mostra que ele se levantou então da ceia, tirou a capa que estava por cima, pegou uma toalha e foi nos pés de cada um dos seus discípulos, lavando os seus pés. Era comum, naquela época, que as casas tivessem um escravo que atendesse essa necessidade dos visitantes que chegavam ali. Como eles estavam numa casa emprestada, talvez ninguém lembrou disso, de que era necessário ter alguém que lavasse os pés uns dos outros ali. E aqui fica uma dica para os diáconos, né? Nós estamos fazendo um treinamento de diáconos. Diáconos têm que estar atentos às necessidades também da própria igreja, do nosso espaço, das pessoas, das necessidades. Ninguém viu essa necessidade que precisava. E Jesus usou essa oportunidade para então ensinar lições preciosas aos seus amigos. E não apenas em palavras, não apenas falando para eles, não apenas ensinando em palavras, mas de maneira prática. Jesus fez isso. Ele se levantou, tirou a capa, pegou a toalha, pegou um vaso com água e foi lavar os pés dos discípulos. Pense, lavar os pés era tarefa de escravo. Por quê? Não eram pés como nossos pés hoje, né, que andamos de Nike Socks, de Vans, né, de Adidas e tudo mais, limpinhos, tomam banho todo dia. Os pés daquela época eram pés que andavam no chão, no máximo uma sandália dura, de couro, batido. Eram pés calejados, pés machucados. E Jesus foi em cada um deles, lavando os seus pés, mostrando o seu grande amor, a sua atitude de humilhação, como um escravo que estava ali servindo aos seus discípulos. Provando que aquilo que ele falou em Lucas 22, 27, que ele está entre nós como aquele que serve.
E quantas vezes nós não queremos fazer serviços na igreja porque achamos que somos melhores para aquela função, para aquele serviço, né? Pegar os copinhos, colocar copo ali, ou olhar o banheiro, uma coisa, não, isso aí é demais para mim, não posso fazer isso. Fica aqui a dica também para nós servirmos uns aos outros em amor, em humildade. O exemplo que temos de Jesus é que o Deus encarnado, ele se esvaziou dele mesmo e tomou a forma de servo. Filipenses 2 nos mostra esse esvaziamento do Filho eterno de Deus, da palavra eterna, alcançando o seu ponto máximo na cruz do Calvário. Carson, ele fala o seguinte: isso não significa que a palavra mudou de forma, da forma de Deus para a forma de servo. Significa que ele, de tal forma, veste a nossa carne e vai de olhos bem abertos para a cruz, onde a sua divindade é revelada em nossa carne, no momento da maior fraqueza, do maior serviço. Ali na cruz, quando achavam que a derrota foi alcançada, ali a vitória foi manifestada. Ali o pecado foi vencido e nós somos reconciliados com Deus. Algo interessante que chama a atenção também nesse texto, observe que a maioria daquela situação constrangedora, para a maioria deles, aquela situação foi constrangedora e gerou um silêncio, provavelmente, e ninguém soube responder ou falar alguma coisa. Mas aí chegou a vez de alguém, Pedrão, né? O Pedrão estava ali. E no versículo 6, ele, indignado, ele fala: Senhor, tu lavar os meus pés? Não, de forma alguma, não pode ser assim. Eu até me sujeitaria a lavar os pés do Senhor. E não era comum nem os amigos lavarem os pés uns dos outros. Tinha um escravo que fazia isso. Mas talvez aqui Pedro pensou que ele podia fazê-lo. Ele estava indignado com aquilo. E na sua indignação, ele não queria que Jesus se sujeitasse daquela forma. A objeção dele é franca, é de boa fé, mas é totalmente ignorante com relação ao plano de Deus. Ele ainda estava pensando nas convenções sociais que existiam, sem enxergar o plano maior de Deus. Jesus não estava servindo a eles porque era servo deles, mas porque ele era servo do seu Pai. E ao nos servir, Jesus está servindo ao seu Pai. Ele havia dito em outras ocasiões sobre isso. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 12. Ele não veio ao mundo por conta própria. Ele não veio ao mundo fazer a sua vontade. Ele veio porque o Pai o enviou. Ele veio fazer aquilo que o Pai pediu que ele fizesse. Jesus, então, espera que Pedro entenda isso e se submeta a que ele tenha os seus pés lavados pelo seu Senhor. Porque ele sabe que aquilo tudo faz parte desse processo de ensino que Jesus está trabalhando nos seus corações. Versículo 7, Jesus fala isso. O que eu faço, você não compreende agora, mas você vai entender depois. Esse ato de lavar os pés, então, carrega um simbolismo muito grande, porque ele está antecipando a oferta maior que Jesus faria algumas horas depois na sua crucificação. E ao dizer que você vai entender depois, Jesus se referia ao Espírito Santo, que viria e nos ensina a vontade do Senhor, nos ilumina a mente e o coração para que nós possamos entender o seu plano. Mas Pedro ainda não está convencido. Versículo 8, ele fala: o Senhor nunca lavará os meus pés. Carson novamente diz o seguinte: se não houvesse nada mais em jogo que o simples ato do lava-pés, a resposta de Jesus pareceria banal e insuportavelmente rígida. Ela soaria como falsa humildade, como se quisesse dizer assim: eu ordeno, Pedro, que você deixe que eu me humilhe e permita que eu lave os seus pés. Senão, Pedro, aí para o pessoal que faz inglês, né? You are fired. Você está despedido. Mais uma vez, o simbolismo é percebido. As palavras de Jesus são quase inevitáveis. Se eu não te lavar, Pedro, você não tem parte comigo. E essa é a grande verdade que Jesus está ensinando. Ninguém pode ter parte com Jesus, a menos que o Cordeiro de Deus lave os seus pecados e remova os pecados da sua vida. É interessante que essa palavrinha parte, no grego, é a palavra meros,
ela geralmente é usada com relação à herança. O filho pródigo, ele diz para o pai dele: pai, me dá parte da herança que me pertence. Então, geralmente é relacionado a isso, a ter parte em alguma situação. É também uma referência à participação nas bênçãos escatológicas, você pode ver isso em Mateus 24. E muitas vezes está ligada também a pertencer a Jesus e ao seu povo. Aí você tem várias referências dessa palavrinha em Apocalipse também. Ao ouvir isso, então, essa palavra de Jesus, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, Pedro entendeu de certa forma que aquilo ali estava dizendo que ele seria ligado a Jesus Cristo, se ele permitisse que isso acontecesse. E aí, então, ele vai, sem entender direito, mas o suficiente para responder, né? De maneira impensada, como de costume, de uma maneira apressada, como de costume. No versículo 9 ele fala: Senhor, então, não só a cabeça, não só os pés, mas as mãos e a cabeça também, né? Aproveita e lava tudo já. Jesus, ainda assim, pacientemente, né, falou para Pedro: Pedro, quem já se banhou, não precisa lavar mais nada. O verbo banhar quer dizer lavar por inteiro. E o verbo lavar quer dizer, é o verbo que diz enxaguar. O que quer dizer isso? A referência aqui é a santificação, que é um dos requisitos para aqueles que querem ser parte do povo de Deus. Quando somos salvos, nós somos justificados e santos por causa de Cristo. Mas, condicionalmente, nós precisamos caminhar em santificação. Deus pede isso, que nós sejamos santos. Então, somos justificados e santos e vamos crescendo nesse processo de santificação. Quando, então, cremos em Jesus, nós somos lavados por inteiro. Creia em Cristo Jesus, os seus pecados são perdoados. Você já foi lavado. Você já faz parte agora do povo de Deus. Você já tem essa ligação com Cristo. Agora, o nosso caminhar aqui, a nossa caminhada enquanto estamos nesse mundo, nós ainda pecamos, nós ainda cometemos pecados. E é isso que nós precisamos, então, confessar esses pecados diariamente. Por isso que Jesus fala: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E você já foi lavado. Ele fala ali, né, no versículo 11, nem todos estão limpos, porque Jesus sabia quem ele tinha escolhido, quem já tinha sido lavado por completo. Agora, enquanto estamos aqui, então, nós temos essa contaminação com o pecado muitas vezes, e por isso nós precisamos desse enxágue, confessando os pecados ao Senhor. É o que o próprio evangelista João vai falar na sua primeira carta, no capítulo 1, quando ele fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E se nós confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Ele nos perdoa do pecado e perdoa os nossos pecados cometidos diariamente. A confissão, então, de pecados, meus irmãos, é necessária na vida do cristão, porque manter pecados não confessados na nossa vida é um obstáculo para caminharmos com Cristo. Nos impede de ter uma comunhão mais plena com o Senhor. Nós entristecemos o Espírito Santo, ofendemos ao Deus Pai e negligenciamos a obra do Filho. Por isso, então, nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados e fugir do pecado, não dar lugar ao pecado em nossas vidas. Você tem feito isso? Você tem lutado contra o pecado? Você tem buscado mais a direção do Senhor para a sua vida? Algo mais chama a nossa atenção. Judas Iscariotes teve os seus pés lavados por Jesus. Isso confirma o que Jesus ensinou, que nós devemos amar também até os nossos inimigos. Mas revela também a longanimidade do Senhor, a misericórdia e a paciência do Senhor. Isso prova que nem todo rito garante uma purificação, mesmo que tenha sido realizada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Judas pode ter tido seus pés lavados, mas ele não foi purificado. Lá no capítulo 6, Jesus já tinha feito essa referência à condição de Judas. Jesus sabia quem tinha crido nele e quem ainda não tinha. Judas, ele poderia, nessa ocasião, ter se arrependido, mas não fez, e por escolha própria. Deus é longânimo e a sua misericórdia é infinita, mas o pecador,
ele se perde por escolha própria, porque a sua tendência geralmente é para o mal. Nós vimos isso na vida do próprio Saul, quando terminamos semana passada, né, o estudo no primeiro livro de Samuel. Uma pessoa que não confiava no Senhor, não obedecia ao Senhor, fazia a sua vontade, o fim trágico que ele teve. Judas também não reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e preferiu viver e se entregar a este mundo. Carson, mais uma vez, vai dizer o seguinte: a purificação real é efetuada tanto através da palavra reveladora como através do sacrifício expiatório, para o qual o evento do lava-pés aponta. Então não era só lavar os pés, não era isso só que estava acontecendo. Ali tinha um significado maior. Tinha essa questão do servo de Deus vindo se humilhar para nos aproximar do Senhor novamente. Fica um alerta para todos nós aqui. É muito perigoso quando nós fazemos parte da igreja de Jesus Cristo, mas Jesus não tem parte no nosso coração. Quando isso acontece, há uma possibilidade de nós sermos instrumentos para atrapalhar a obra do Senhor. Que não haja ninguém entre nós que faz parte de uma igreja, mas não tem parte com Cristo Jesus. Agora, talvez, o maior desafio de todos é ser um servo humilde. É servir humildemente. Versículos 12 a 17 nos mostram isso. É pouco provável que os discípulos entenderam os propósitos, o que Jesus estava fazendo, mas tudo isso estava dentro do plano de Deus. Se o evento do lava-pés foi difícil para eles, foi constrangedor para eles, quando eles vissem o seu Senhor sendo crucificado, sendo morto, na condição em que estava, seria muito mais difícil se eles não tivessem passado por essa experiência. Jesus era chamado por eles de mestre e Senhor. E Jesus fala, é verdade, eu sou isso. Mas ele muda isso, inverte a situação e fala, eu sendo Senhor de vocês e mestre, eu ainda assim me humilhei e vir aqui, me rebaixei para levar vocês para uma posição diferente, uma posição mais elevada. Não porque nós merecemos, mas por causa dos méritos do Senhor Jesus Cristo. E a palavra servo, no grego, quer dizer escravo. Para nós é uma palavra mais difícil, por isso foi usado servo, né? Porque o escravo é algo mais pesado, mas é isso mesmo que essa palavra quer dizer, escravo. E o enviado aqui é apóstolos, mas João não está fazendo referência aos apóstolos, aos 12 em si, mas como alguém que foi enviado. O apóstolo é aquele que foi enviado. Ele faz esse contraste entre o escravo e o senhor, e entre o enviado e o superior a ele. Quer dizer que aquele que foi enviado deve fazer com alegria a sua tarefa, e o escravo não deve achar que a sua tarefa é indigna de ser feita, porque o seu senhor já a realizou antes. Agora, então, não basta conhecer essa verdade, é preciso praticar isto. As bênçãos que são decorrentes dessa obediência de fazer a vontade de Deus, em saber o que Deus pede. As bênçãos decorrem disso, de obedecermos a Deus e de fazermos o que Ele nos pede. Você pode sair daqui hoje à noite, de repente, tocado emocionalmente, por exemplo, de Cristo, a humilhação dele, lavando os pés dos seus discípulos. Você pode ter recebido algum esclarecimento sobre o ato de Jesus e a ligação dele com a sua morte na cruz, mas a menos que você faça o que Jesus está pedindo, servir em amor aos seus irmãos, você não experimentará as bênçãos de Deus em sua plenitude. Quer ser feliz? Quer receber aprovação como um servo fiel e aprovado? Então, sirva aos outros, sirva aos seus irmãos. Você sabe qual é a fórmula para a felicidade que Deus nos dá? Não é ter dinheiro, não é ter saúde, não é ter estudos, não é ser bonito ou bonita, não é ter um excelente casamento, não é saber falar várias línguas. A fórmula é ser humilde, ser santo e servir em amor. Paulo, falando com os presbíteros lá em Éfeso, ele fala do seu ministério, como ele realizou, e faz uma referência ao que Jesus falou. Mais bem-aventurado, mais feliz é aquele que dá do que o que recebe. Para compreender isso, então, é necessário ser nascido de novo. É necessário ter o coração transformado, regenerado por Cristo Jesus. Para então entender o que Jesus fez, o que significava aquela
humilhação dele de vir e se fazer um servo para que outras pessoas pudessem, então, estar junto de Deus. Quando nós nos tornamos novas criaturas, nós somos capacitados a nos humilhar e a servir uns aos outros, a perdoar mutuamente uns aos outros e a caminharmos em santificação. Diante disso, vemos que uma vida de serviço é a marca do verdadeiro discípulo. Versículos 18 a 20 nos mostra isso. Está se tornando cada vez mais claro quem é o traidor e quem vive para servir a si mesmo e não ao próximo. Quem é aquele que não entendeu o que Jesus estava fazendo. Quem é aquele que não quer praticar o que Jesus estava ensinando. E Jesus cita o Salmo 41, versículo 9, demonstrando que ele está submisso à vontade do Pai. O plano de Deus está sendo executado. E esse salmo diz que aquele que se assentava com meu amigo, que se sentava comigo, comia comigo, foi o que me traiu. Os discípulos acharam difícil aceitar a cruz. Não conseguiram entender o que estava acontecendo aqui. E Jesus então fala, e usa a expressão, eu sou. Vocês vão entender, e eu sou. Uma referência ao Êxodo, quando Deus se revela a Moisés, como eu sou o que sou, aquele que vou libertar vocês da escravidão do Egito. Jesus fala, eu sou esse que vai trazer libertação para vocês, mas a obra maior vai ser na sequência, não é hoje. Vocês têm que anunciar as boas novas. E aquele que receber o que vocês anunciam, estão recebendo a mim, e quem me recebe, recebe ao Pai que me enviou. Após ensinar, então, essas verdades, finalmente Jesus revela o traidor, versículos 21 a 30, é o final desse trecho que nós estamos estudando. Faltam poucas horas para Jesus, então, ser preso, julgado, condenado e crucificado. Foi nesse jantar, durante a festa judaica da Páscoa, que ele instituiu a ceia do Senhor como um memorial da sua morte expiatória e vicária. Mas antes dele fazer isto, e João não narra essa instituição da ceia, antes de ele fazer isso, ele revela detalhes bastante importantes do seu ministério. Carson novamente cita o seguinte, talvez a noção da traição não parecesse ameaçadora para os discípulos, pois eles tinham visto seu mestre acalmar tempestades, ressuscitar mortos, alimentar multidões. Que algo de tão ruim, poderia acontecer que Jesus não mudasse essa situação. João, ao escrever o seu evangelho, ele quer demonstrar que Jesus realmente é o Filho de Deus, é o Deus encarnado, mas ele também mostra que Jesus era humano. E Jesus sofreu sede, sofreu cansaços, sofreu agonias, e aqui também ele se angustia quando ele sabe que a sua hora está próxima. Aquele que não conheceu o pecado, que se fez pecado em nosso lugar, ele sofreu como homem o sofrimento da angústia por causa da morte. O silêncio toma conta daquele local. O traidor sabe que será exposto e talvez vive aquele conflito. Me revelo, peço perdão, levanto e saio correndo. Jesus tinha esperado essa noite ansiosamente. Foi a noite em que ele pôde demonstrar o seu amor da forma mais prática possível aos seus discípulos, amando até inclusive o seu amigo que se revelou um inimigo mais tarde. Mas é um momento de intimidade, um momento deles estarem juntos, e tinha um discípulo que se reclina inclusive sobre o peito de Jesus para fazer uma pergunta a ele. E o Werner Born, um outro comentarista, diz o seguinte, antes o diabo já tinha lançado os pensamentos terríveis no coração de Judas. Agora não são apenas pensamentos diabólicos, agora é o próprio Satanás que ocupa o coração desse homem, tornando sua propriedade e seu instrumento. No entanto, fica explícito que Satanás apenas consegue agir porque a sentença de Jesus sobre Judas lhe libera o caminho. O diabo permanece subordinado a Deus. Não foi o diabo que levou Judas a isso. O diabo lançou, no versículo 2 diz que ele lança os seus dardos, lança as suas intenções. Mas quem entregou Jesus foi o próprio Judas. A escolha dele de ter amado as coisas, de ter amado esse mundo, ele foi e entregou o seu amigo. Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores. E Judas fez a sua escolha. Ele escolheu servir ao mundo. Muitos especulam sobre os motivos de Judas, mas João é bem sucinto.
quando ele fala no versículo 30, tendo recebido o pedaço de pão, Judas saiu logo e era noite. Judas tinha o coração nas coisas da terra e ele não conseguiu ficar perto da luz. Luz e noite são duas coisas bastante referência espiritual no Evangelho de João. Ele fala muito da luz e fala muito da questão da noite. E, geralmente, noite nesse sentido de não entender o plano de Deus. Jesus é a luz do mundo. O mundo rejeita a luz. O que pratica o mal odeia a luz. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. São várias referências que nós temos nesse Evangelho. O que está mostrando aqui é o que MacArthur fala, que o comportamento exterior não é um espelho preciso do nosso caráter. Os pensamentos do nosso coração é que revelam a verdade. O coração de Judas era entregue para o seu desejo, suas vontades, para as coisas que ele poderia conquistar aqui. Estava longe do Senhor. Você tem andado na luz ou nas trevas? Tem recebido o discernimento espiritual através da palavra para rejeitar as obras das trevas? Se você não tem feito isso, é hora de você repensar como você tem vivido, como você tem caminhado neste mundo. Após a saída de Judas, então, Jesus institui a ceia. Isso pode ser visto comparando os evangelhos, as narrativas, você percebe que Judas não participou da ceia, daquele momento em que somente os crentes podem participar daquele memorial, quando Cristo, o Cordeiro de Deus, foi entregue, teve o seu corpo moído, teve o seu sangue vertido para remir o pecado daqueles que se arrependem e confessam a Ele como Senhor. Concluindo, algumas aplicações para nós aqui. Primeiro, sirva ao seu próximo em amor. Sirvamos uns aos outros em amor. Jesus deixou esse maior exemplo, sendo o próprio Deus encarnado. Ele se fez como um de nós para nos servir. Procure oportunidades para você servir. Procure oportunidades, veja necessidades, esteja atento às necessidades. Sirva mesmo aqueles a quem você não tem tanta proximidade. Faça tudo isso em amor. Segundo, confesse diariamente os seus pecados. Se você já se entendeu como pecador, como inimigo de Deus, e foi reconciliado com Deus por causa de Cristo, confesse os seus pecados. Nós lutamos com isso diariamente. Pensamentos, atitudes, palavras, ações. Se você já tem, então, Jesus como seu Senhor, você já pertence a Ele, você já foi lavado por completo, você já foi purificado no sangue de Cristo. Mas a sua caminhada, os seus pecados que você comete diariamente, confesse-os e deixe, não mantenha pecados de estimação na sua vida. E último, o fato de caminhar com o povo de Deus não o torna filho de Deus. Por você pertencer a uma igreja, não quer dizer que você é filho de Deus. Judas caminhou com Jesus 3 anos, mas ele não fazia parte daquele grupo. Se algo tem controlado a sua vida, que não é o amor ao Senhor, não é o amor ao seu próximo, reveja o que tem sido, o que tem dominado a sua vida. Qual Deus você tem servido? Qual Deus você tem adorado? Talvez você ainda não experimentou o novo nascimento, e é hora de você se arrepender e se voltar para Jesus Cristo. E se vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Versículo 17 desse capítulo, que possamos lembrar disso essa semana. Tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, se nós guardamos isso, vamos praticar, para que realmente demonstremos que nós entendemos o seu grande amor e a salvação que Ele providenciou na cruz do Calvário. Vamos orar. Pai, que privilégio, mais uma vez, tivemos de estar diante da Tua Palavra. Obrigado porque ela nos ensina, ó Deus, como nós devemos viver. Num mundo tão centrado em si mesmo, nos desejos pessoais, mundanos. Deus, que nós sejamos aqueles que amam o Senhor, amam a Cristo Jesus, amam o Filho de Deus que se fez homem, que tomou a nossa forma de ser humano para morrer, Deus, no nosso lugar. Algo que nós não poderíamos fazer, Ele o fez, como servo do Senhor, enviado pelo Senhor para nos reconciliar contigo. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite, cada visitante que está conosco, que o Senhor continue a trabalhar nas nossas vidas, nos ensinando a Tua vontade e nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo.
Nós pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém.